Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, hoje dia 4 de junho de 2025, né? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o IOF, né? Léo, você está muito atrasado, né? Porque o IOF, ele é do final de semana, né? Do dia 23 de maio, que o nosso queridíssimo, reverendíssimo e santíssimo Fernando Haddad, né, a partir de uma portaria, não sei qual foi o instrumento jurídico, ele aumentou a taxa do IOF, que era coisa de 1,5, ele colocou para 3, em várias coisas tal, esperando arrecadar 18 bilhões de realezas, certo? Muito bem. Léo, por que você está tratando disso hoje? O mercado já está precificado, você não vai me ajudar com o meu rico dinheirinho. Muito bem, eu sou o Léo, do Rascunhos Econômicos. Aqui nós tratamos a economia como ciência. Eu não me importo com seu rico dinheirinho, tá certo? Aqui nós vamos utilizar as ferramentas econômicas e eu vou introduzir nesse canal pela primeira vez, uma coisa chamada MMT. Modern Monetary Theory, né? Teoria monetária moderna, né? E uma regra na vida, quase tudo que se chama moderno, fujam, fujam. Isso aí é alguém tentando passar a mão na sua carteira ou naquele bolso de trás, né, da calça. Fujam, fujam disso aí, fujam. Mas muito bem, eu vou introduzir a MMT hoje para vocês. E Léo, mas hoje é dia 4 de junho, por que você está falando de uma coisa dia 23 de maio? Porque, primeiro, foi um sábado e eu falei na live do sábado ou do domingo desse final de semana, do dia 23. Eu comentei com vocês na live e eu falei, ó, gente, a live agora só tá para membros, né? Eu falei, gente, isso aqui não vai fazer tanta diferença na inflação, é outra coisa, calma, calma. O IOF tem um problema muito grande. Você mexer no IOF, o IOF não é um imposto comum, certo? Vai gerar inflação, vai isso, vai aquilo. Quem falar que sabe o que está acontecendo está mentindo, certo? Ou é um gênio, né? Que, como vocês sabem, ele deve mandar uma carta para a Suécia, né? Porque o prêmio Nobel paga muito bem, né? Se ele, mas enfim. E esse final de semana agora, o último final de semana de maio, né? Eu e Renato e eu, né? Nós tivemos uma live aí que nós tratamos um pouco do IOF, controle de capitais, esse tipo de coisa, né? Porque o pessoal tá falando também que o IOF é uma forma de controlar capitais, né? Você aumentar o IOF, controle de capitais. Bem, eu vou tratar de tudo isso aqui hoje. O Renato é muito mais especialista do que eu nessa área e a live está disponível aí para membros, certo? Em que nós tratamos um pouco sobre isso. Nós tivemos alguns problemas técnicos naquela live, mas eu vou fazer mais pasteurizado agora. E Léo, por que você demorou uma semana para falar isso? Porque vocês não sabem o que é agregado monetário. Léo, você vai falar dos M's novamente? Não, já está no vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre agregado monetário. Vocês não sabem o que é inflação. Todo mundo sabe o que é inflação. É que a partir do momento, como diria o cantor Falcão, né, a partir do momento que o homem começa a crescer na vida e buscar novos ares, né, se tornar intelectual, né, aí a pessoa troca o que ela aprendeu na infância. Ó, meu filho, inflação é quando você vai comprar um biscoito, o biscoito estava 3, agora está 4, isso é inflação. Inflação é um aumento de preços. Aí, não, 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 não. Uma inflação aumenta a base monetária, né? É aquela coisa que a pessoa vai crescendo na vida, vai arrumando problema. Mas enfim, é, se vocês virem os vídeos anteriores, vocês estão vendo que eu estou carregando esse assunto para poder tratar de IOF. Por quê? O IOF não é um imposto, ele não surgiu como um imposto arrecadatório. Todo imposto é para dar ricos dinheirinhos ao Estado, sim, sim. Mas o IOF é um imposto, então ele não tem utilização obrigatória, o que significa, né, a verba que vem do IOF não tem um fim obrigatório, tá? Então ele é um imposto sobre operações financeiras. Ele foi criado na década de 60, se eu não me engano, 66, né? Na época das reformas do Roberto Campos, se eu não me engano, né? No início da ditadura. Léo, você fala ditadura, você não fala regime militar, tanto faz, gente.
regime e ditadura é a mesma coisa, certo? Quando a gente fala o regime de tal país, é pejorativo do mesmo jeito, tá? Mas eu vou falar ditadura porque eu não tenho paciência, tá? No começo da ditadura, 1966, eles fizeram eles aplicaram o IOF. O IOF nasceu como um imposto regulatório. Por quê? Ele nasceu como um imposto para auxiliar ou para dar potência à política monetária. E ao longo do tempo ele foi tomando mais essa característica. Por quê? Porque vocês sabem, como todos vocês são investidores, vão ficar milionários no futuro, certo? Não sei se R$ 1 milhão vai ser muito dinheiro quando vocês conseguirem acumular. Mas, de qualquer maneira, vocês são todos investidores, né? Vocês sabem que algumas inversões algumas inversões de capital, algumas aplicações, você paga o IOF, né? Dependendo o prazo que você aplique esse dinheiro. Né? Se você deixar aplicado 30 dias, vamos supor, depende do investimento, mas aplicação, mas você deixa aplicado 30 dias, se você retirar no mesmo dia, você paga 100%, esse tipo de coisa. Tem alguns, né? Eu não sei todos, eu sou economista, não sou financista, tá certo? E às vezes um advogado tributarista sabe melhor que um financista. Mas enfim, você paga, dependendo do prazo, você paga um percentual diferenciado. Por quê? Porque a função do IOF é auxiliar uma coisa que vocês falaram que não existe. Teve inclusive um querido aí dos comentários que ele disse que isso aqui é invenção minha, certo? Então, a teoria quantitativa da moeda é invenção do que vos fala, segundo este querido amigo. Eu quero meu Nobel, certo? A teoria quantitativa da moeda, gente, ela foi criada, ela iniciou a ser criada assim que o ser humano descobriu que a Terra gira em torno do Sol. Não é brincadeira. Descobriu assim, né? É lógico que a Idade Média já sabia. Mas eu quero dizer, a primeira pessoa a dar bases, não estou falando que ele fez essa equação, mas a primeira pessoa a dar bases para isso foi um polonês chamado Copérnico. Tá? Copérnico era astrônomo, sim, e também ele fez um livro muito bom sobre economia, sobre... Hoje nós podemos falar que é o início da teoria quantitativa da moeda, tá? Inclusive é quantitative something, alguma coisa, alguma coisa quantitativo, depois eu esqueci o nome do livro, certo? Quando você aplica IOF, você incentiva a diminuição da velocidade da moeda. Ou você incentiva também que eu não transforme M2 e M3 em M1. Léo, como assim? Quando você inverte uma determinada quantidade do seu rico dinheirinho em CDBs, seja de curtíssimo, seja de médio prazo, de médio e longo prazo, para você transformar em M1, você vai precisar pagar IOF. Depende do prazo, evidentemente. Então, isso incentiva os agentes a não transformarem M2 e M3 em M1 rapidamente. Isso também ajuda. Quando o IOF surgiu, ele não foi tanto para a inflação, ele foi para facilitar. Ele foi para facilitar o financiamento do governo, mas não do ponto de vista de arrecadação, até porque na época que ele surgiu, ele não era muito significativo, mas sim para que os entes que comprassem títulos não tivessem incentivo de se desfazer dos títulos rapidamente. Porque se aumentava, porque se tinha uma taxa que diminuía, diminuía o ímpeto daquelas pessoas de se tomarem liquidez, né? Porque o valor que retornaria seria impactado pelo IOF, e o IOF tem uma característica, não sei do ponto de vista legal, mas uma característica que a gente sempre aprende na faculdade, que eu sempre aprendi na faculdade de economia, né? Inclusive em direito, a gente tem algumas matérias de direito dentro da faculdade de economia, pelo menos na faculdade de economia que eu fiz, que o professor sempre falava o seguinte: o IOF, ele tem uma característica, o professor falava, eu não sei, eu não sou advogado, que o IOF, ele é feito para o governo mudar a alíquota quando quiser. Por isso que essa discussão, ele não podia fazer isso, o IOF é um imposto de regulação, então ele pode ser modificado toda hora justamente para regular o mercado, certo? E, Léo, por que você está falando de tudo isso? Porque o senhor Galípolo, é Galípolo ou Galípoli, né? Eu, como descendente de armênios, eu fico muito triste com este nome. Não, ele não tem nada a ver com isso, né? Mas eu fico muito triste porque isso me faz lembrar da campanha de Galípoli, né? Na Primeira Guerra Mundial.
se os australianos e ingleses tivessem ganho aquilo ali. Mas, enfim, o senhor Galípolo, eu estava conferindo o nome dele, que eu confundo Galípoli. O senhor Galípolo, ele disse o seguinte, ele disse isso, né, segundo a CNN, segundo outras redes de jornais, porque eu não vi o vídeo, né, mas eu vi a notícia de que ele disse o seguinte, o IOF não é uma política, não é para a política monetária nem fiscal. Peraí. Ele disse isso ontem, dia 3 de junho. Peraí. Um imposto não é para a política fiscal, beleza. Então, se ele é se ele é regulatório, ele pode ser para a política monetária, beleza. Você pode ter impostos para a política de saúde pública. Como assim, Léo? Impostos que você coloca, por exemplo, sobre taxação de bebidas e tabaco, esse tipo de coisa. Você pode ter impostos negativos, né, subsídios a fármacos, né, por exemplo. Isso são impostos, ou imposto negativo, que é subsídio. Você tem uma política econômica aplicada à saúde pública via impostos, né, ou créditos de impostos, né, que são subsídios, para que você faça saúde pública através de um imposto ou um imposto negativo, certo? Sejam evitar que as pessoas comprem alguns produtos que o Estado entenda como danoso à saúde das pessoas, seja para incentivar as pessoas ou dar às pessoas mais poder de compra. Isso é uma forma também, beleza? Então o imposto não precisa ter não precisa ter intuito monetário ou fiscal. Isso tudo bem, eu entendo. Mas o imposto sobre operações financeiras, ele nasce como um imposto regulatório, o quê? Monetário. Para que o Banco Central tenha mais força para estabelecer a taxa base da economia, a taxa de juros base da economia. Porque o Banco Central ele não tem poder de dar contratos, né, de todos os entes da economia. Ele tem poder o seguinte, ele força, com a liquidez que ele tem, né, e com a capacidade de comprar liquidez que ele tem, ele força a taxa de juros. Se vocês olharem no intramarket, a Selic, se está 14,75, pode ser que tenha um juros 14,76, pode ter um juros que tenha 14,74, né? 0,1, né? É normal esse gap, porque é ele forçando os juros, ele forçando a linha dos juros, tá? E o OF ajuda nisso aí, porque ele desincentiva entes a utilizar o mercado secundário contra, contra o movimento do Banco Central, seja para dar mais liquidez ou menos liquidez. Tá, é para isso que serve o IOF. Léo, aí vem a pergunta. Léo, mas por que raios? Se o IOF serve para isso, existe IOF para eu pagar a assinatura de um serviço por cartão de crédito em outro país, né, compra internacional, me desconta 3, 4, não sei quantos por cento agora. Pois bem, veja, no vídeo dos melhores investimentos em 30 anos, vocês viram que em 1995 não havia imposto, não havia IOF sobre câmbio, certo? Depois, na época da Dilma, se estabeleceu ou se aumentou as taxas de IOF sobre compras internacionais no cartão de crédito e sobre remessas de dinheiro para o exterior para fins não comerciais. Por exemplo, manter um familiar que está fazendo um intercâmbio, esse tipo de coisa. Né? O IOF sobre câmbio passou a existir ainda no governo FHC, mas não era o tamanho da tarifa que era, mesmo antes do dia 23, né? Já era uma tarifa menor. Foi a Dilma que aumentou muitas tarifas, justamente para fazer o quê? Política monetária. A Dilma utilizou o IOF para a política monetária. Como? Controlar o câmbio. Não controlar, né? Fazer um controle sobre câmbio. Controlar é você estabelecer você fazer a rigidez. Fazer um controle é você tentar regular, né? Léo, por que o OF tem a capacidade de controlar o câmbio? O OF tem a capacidade porque existe um negócio que eu estou falando com financistas, né? Ou com bitcoiners nesse canal. Vocês sabem que existe um negócio chamado custo efetivo total, né? O que significa isso? Muito bem. Vamos supor que eu queira comprar 100 mil reais, que eu tenha 100 mil reais e eu queira comprar em dólar, certo? Não, vamos fazer diferente. Eu tenho
Vamos dizer que o dólar está a 5,7. Vamos dizer, certo? Dizer. Eu não vi, eu não sei quanto é o dólar hoje, mas isso aqui é um exemplo, tá certo? E você que se baseia em vídeo do YouTube para saber quanto está o dólar, você precisa aumentar o seu QI também, tá? Então, vamos dizer 100 mil reais, não. Vamos pôr aqui 100 mil dólares, o camarada, eu sou uma empresa e eu vou fazer um investimento de 100 mil dólares no Brasil, tá? Vou fazer um investimento de 100 mil dólares no Brasil e eu trago 570 mil reais porque são 100 mil dólares, beleza? Ótimo. Então, a taxa de câmbio para o dólar entrar no Brasil, ou seja, para eu comprar reais, a taxa de dólares é 5,7 reais para cada dólar, certo? Para cada dólar, certo? Ótimo. Léo, mas se você está falando do financeiro, é 5,7 para comprar, 5,7 para vender. O IOF já existia, tá? Mas vamos colocar a taxa 3 ponto alguma coisa. Vamos pôr a taxa de 3%, certo? Taxa de câmbio de 3% que eu vou ensinar para vocês, custo efetivo total. Vamos supor que essa empresa, que eu queira comprar coisas no exterior, eu tenho uma importadora, eu quero comprar coisas no exterior, e a conta ficou em 100 mil dólares. 100 mil dólares, certo? Para eu comprar 100 mil dólares, Léo, você precisa de 570 mil reais. Tem certeza? Porque como é que funciona com custo efetivo total? Eu preciso pegar o valor que eu quero comprar em dólares, o valor que eu quero fazer câmbio, no caso 570 mil reais, tá? E descontar, vamos colocar 3%, é um pouquinho a mais, tá? E descontar o valor do câmbio, o valor do IOF. O valor do IOF sobre 570 mil reais fica 17.100 reais. 17.100 reais, certo? 570 mil. Também, então, eu vou fazer câmbio sobre 552.900 reais. Dividido por 5,7, eu fiz apenas 97 mil dólares. Léo, como assim? Custo efetivo total, gente. Custo efetivo total. Com o IOF, né, porque não existe IOF para o capital entrar, porque não é uma operação financeira bem propriamente dita, né? Mas para eu fazer câmbio, para eu comprar dólares para mandar para o exterior, eu estou pagando 3% de IOF, é um pouquinho mais, né? Mas eu estou pagando 3% de IOF, vamos supor. Então, 3% de 570 são 17.010, certo? Muito bem. Então, 3% de 570 são 17.010. Léo, mas você converteu apenas 552 mil. Não é que existem duas taxas de câmbio. É que você só conseguiu converter, sim, mas por custo efetivo total, não me importa. Por que não me importa? Bem, eu precisei de 570 mil reais para fazer 97 mil reais, 97 mil dólares, certo? A taxa de câmbio efetiva foi de 5,88 para fazer exportação. Para fazer importação, perdão. Para importar bens e serviços ou se eu quiser mandar dinheiro para fora apenas. Tá? Léo, são 18 centavos de diferença? Nesse exemplo, sim. Depende quanto está a taxa de câmbio. Mas se a taxa de câmbio tiver 5,70, na verdade você está pagando 5,90, 5,88 para mandar o dinheiro para fora. Isso se chama custo efetivo total. Outra coisa também que existe custo efetivo total, porque o IOF também é sobre empréstimos. Veja, empréstimos. Veja, a empresa já paga as maiores taxas de juros do mundo, certo? E agora ela vai ter que pagar 3%. A empresa que se ferra. Então tá bom, você vai comprar o seu carrinho 0 km de 100 mil reais. Certo? Muito bem. Léo, mas ele vai me custar, né, com uma taxa de juros de 1,5%, uma taxa de juros de 1,5%, vamos por 1,5%, eu não sei quanto que tá a taxa, eu já descubro, né, a taxa de juros de financiamento de carro, né, mas eu já descubro. Cadê o caramba da... Gente, eu estou cego, né?
Se vocês quiserem arrumar... Não, eu não vou ficar pedindo óculos pros outros, mas eu realmente não sei... Ah, tá aqui. Então tá 20%. Então vamos colocar 1,5%. Uma taxa de juros de 1,5% ao mês para comprar um Alto, certo? Vamos comprar um coche, certo? Comprar um auto, um carro, né, um automóvel, e 1,5% ao mês, tá? Beleza, 1,5% ao mês. Aí se tem um problema. Vamos supor que você está pagando esse valor em um ano, né? Um aninho, certo? Este um aninho vai me dar 100 mil, vai pagar 119 mil e alguma coisa, né? 119.561 reais no final do carro, né? Porque você está pagando em apenas 12 meses, né? O que é um juros altíssimo, mas você está pagando em 12 meses, tá bom? Vamos supor. Considerando que você está pagando o carro inteiro, só para vocês terem uma ideia. Tem um problema. Tem um problema muito grande. Você vai pagar mais. Por quê? Porque a concessionária quer 100 mil reais de qualquer forma. Só que há um imposto de 3% sobre o empréstimo. Então você vai ter que financiar mais de 100 mil reais, ou você vai pagar o IOF, ou você paga o IOF do montante emprestado, que é 119 mil, que é 100 mil, né, que é o dinheiro que vai para a concessionária, ou você paga um boleto, mas eu nunca vi você ter a possibilidade de pagar o IOF à vista. Pelo que eu sempre vejo, são os bancos embutindo o IOF na operação de crédito, né, até financiando o IOF. Então, na verdade, o custo do seu empréstimo, vamos fazer padaria, tá? O custo do seu empréstimo é 103 mil. Por quê? Porque ao pegar 100 mil emprestado, vejam, ao pegar 100 mil emprestado, você vai precisar pagar 3% de IOF. Ele não pode descontar que nem foi do câmbio, por quê? Porque a concessionária precisa receber 100 mil, a nota fiscal do carro é 100 mil. Então o banco põe 3 mil a mais e põe nos juros. Normalmente é assim, tá? Eu acho que, é assim, que pode ser assim. O Banco Central não fica tão bravo quando isso acontece, certo? Eu tinha colocado 1,2, né? Vamos pôr 1,2 sem problema. Depois eu vejo aí. 1,2 vezes 103 mil, né? Aí eu tenho 123 mil. Né? Eu tenho 4 mil reais de IOF que estão nas parcelas, certo? É lógico, se você pode ter a opção de pagar à vista, mas de qualquer maneira, aí vejam, os juros, na verdade, né? Os juros, na verdade, eram 19%, 19,56, né? Juros ao ano, né? Só que o custo efetivo total do financiamento é de 120, é de 23,6% ao ano por conta do IOF. Se você vai embutir, né? E normalmente você embute. Isso é para carro, isso é para máquinas, isso é para equipamentos. E agora a inovação, o risco sacado. Léo, o que é risco sacado? Risco sacado é chato de definir. Ah, Léo, eu sei. Tá, você sabe que você não tem rigor científico. Mas basicamente, o risco sacado é quando você faz uma securitização dos boletos, das duplicatas da obrigação a pagar, e os bancos utilizam aquilo como garantia, e você pode ir descontando e você pode ir recebendo esse dinheiro. E algumas são individuais, né? Uma duplicata por vez, né? Cada duplicata é vendida a uma casa de fomento ou ao banco que também negocia duplicatas, né? Que faz o factoring, ou fomento mercantil, por meio de títulos, né? Em que ele compra a dívida, a empresa vende geladeiras no boleto, certo? No boleto bancário. Em vez de eu esperar 30 dias para receber do meu cliente, eu chego no banco e falo: seu banco, eu tenho um boleto aqui no valor de 100 mil reais que vai vencer, né? Que o meu cliente vai ter que pagar daqui 30 dias, certo? Muito bem, o banco vai chegar e falar: isso é uma duplicata. Nessa duplicata, o seu cliente é o sacado. Por quê? Porque o sacado tem uma dívida junto a você, e eu, banco ou casa de fomento, eu compro essa dívida e o seu cliente vai ter que pagar dentro de 30 dias. Agora o sacado não deve mais a você, o sacado deve a mim, instituição financeira, seja banco, seja factoring. E é lógico que tem um aí, na verdade, legalmente eu não sei, mas na definição econômica isso não é juros, isso é ágio, tá? Porque isso não é o custo dos juros, isso é a dívida. Eu estou comprando dívida, isso é securitização já, tá? Então, o ágil é que o boleto era de 1.000, eu chego para você e falo: olha, você tem a receber dentro de 30 dias 1.000. Se você esperar o seu sacado pagar para você daqui a um mês, ele vai pagar 1.000 reais.
Hoje eu, banco, te pago 900. Léo, isso é 10%, isso é mais de 10%. Né? Porque você está fazendo o contrário. Isso aí é uns 12%. Tá? Antes, você tinha uma taxa muito. Você não tinha taxa sobre factory, se eu não me engano. O risco sacado depende de como é que está o contrato. Às vezes ele é um empréstimo normal com garantia de sacado, né, com garantia de duplicata, e às vezes é uma operação análoga a factoring, a fomento mercantil. Agora também subiu a taxa, a taxa do imposto do IOF. Léo, você está falando do Galípoli, agora você está explicando como funciona o IOF? Não, porque o problema é o seguinte. Excelentíssimo presidente do Banco Central. Como o aumento do IOF não é política monetária ou não é política fiscal? Você pode falar, olha, o IOF nasceu como um imposto arrecadatório, mas agora o seu Haddad diz que existem 18 bilhões de reais esperando para serem arrecadados, né, na economia brasileira. Muito bem. Então, o intuito é arrecadatório, né, em que inclusive o pessoal está fazendo romaria aí para achar outra forma de arrecadar esses 18 bilhões, porque senão o Brasil vai quebrar. O Brasil está sempre quebrando, tá? Então não se desesperem com isso. O Brasil. Né? Muito bem. Inclusive, a cada 10 anos morrem meio milhão de brasileiros. Né? Porque com uma taxa de homicídio média de 50 mil pessoas por ano, e as pessoas preocupadas que o Estado está quebrando. Primeiro a gente resolve a guerra civil, depois a gente faz outra coisa. Mas enfim, 18 bilhões de reais esperando para serem arrecadados. Então é evidente que o intuito do IOF é fiscal. E outra coisa que eu percebi, vocês não sabem o que é política fiscal ou o que é política monetária. Não, porque a inflação existe porque o governo gasta demais, mas gastar demais é fiscal, não é monetário. Não, mas quando o governo gasta muito, ele aumenta a inflação. Calma. Calma, 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 calma. Você é o mesmo cara que fala que. Você é o mesmo cara que fala que a inflação é um fenômeno monetário sempre. Então, como um efeito fiscal do governo gastar demais aumenta a inflação? Não, mas aumenta, sim, aumenta, mas não é do jeito que você está falando. O que acontece é que o Estado suga a capital da economia. Com a taxa de juros a 14,75, você gera um problema em que os particulares não conseguem aumentar a produtividade. Léo, você está desviando do tema. Não, não estou. Isso é política fiscal. A política fiscal é como o Estado está se financiando. É dívida pública, arrecadação de impostos e orçamento. Tá? Isso é política fiscal. Né? O problema é o seguinte: o IOF é um imposto que aumenta diretamente o custo efetivo total de importações, de tomada de empréstimos e do retorno de investimentos. Léo, mas ele não aumentou, né, para todos os investimentos, essa parte regulatória ele não aumentou. Não, não, mas sim, mas eu estou falando do IOF em si, tá? Quando você aumenta o custo dos empréstimos, você está aumentando o custo do dinheiro. No fim, isso é o mesmo que aumentar a Selic. Com um pequeno diferencial. O custo. Por que é um problema também aumentar a Selic? Você reprime a atividade econômica, mas você também aumenta o custo da dívida pública. Né? Só que aqui é o seguinte: isso aqui é análogo a aumentar a Selic. Por quê? Porque ele está aumentando o custo do dinheiro. Lembra que eu já escrevi para vocês uma série de vezes, né? MV igual a PY, certo? Isso aqui é forçar a redução da velocidade do dinheiro sem aumentar os agregados monetários M2 e M3. Por quê? Você vai aumentar o M2 e o M3 vão aumentar, você vai aumentar o M4. Por quê? Porque o que vai dar mais dinheiro é você emprestar diretamente para o governo, nem tanto para os bancos. Porque o custo dos bancos, os bancos vão ter. O presidente da Febraban disse, eu vou pôr a reportagem aí também na descrição, de que o custo efetivo total forçaria o aumento do custo dos empréstimos de 20% a 40%. Léo, os juros vai a 20%, 40%? Não. Se para você financiar um carro hoje está 20%, né? Se para você financiar um carro hoje está 20% ao ano, eu não sei, só de exemplo, né? 20% ao ano,
né? Se você joga 20%, um aumento de 20%, você tem mais 4, você tem aí que ele vai para 24%. Eu mostrei para vocês como é que acontece, né? A taxa de juros estava 19 aqui, sem o custo efetivo total. Com o custo efetivo total, ela vai para 23. Então, de fato, vai aumentar o custo dos empréstimos de 20 a 40%. Né? Isso não é que o empréstimo vai aumentar, né? Que a taxa de juros vai aumentar. Não. Mas o custo dos empréstimos vai aumentar em 20%. A taxa de juros é 10% ao ano. Então, segundo o presidente da Febraban, né, ou a pessoa que falou pela Febraban, que eu vou colocar na descrição aí o link com a referência, se você está pegando um empréstimo hoje a 10% ao mês, Léo, quem paga 10% ao mês? Agronegócio. Né, 10% ao ano. Se você está pegando hoje 10% ao ano, você vai pegar 14% ao ano, porque é o custo efetivo total, né, que vai aumentar aí o empréstimo. Tá bom? É isso ele que está falando, né? Ela vai de 12% a 14%, né? Vai aumentar de 2 a 4 pontos percentuais. Tá? No caso de 10, né? Então, de 20 a 40% de aumento sobre o custo do empréstimo, do custo efetivo total do empréstimo. Tá? Isso é política fiscal. Isso vai aumentar a arrecadação. Léo, mas eu sou formado pela Universidade Liberal da Internet e existe um negócio chamado curva de Laffer. Sim, existe. Existe. Ou, Léo, eu sou comunista raiz, curva de Laffer não existe. Existe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é curva de Laffer? Né? Essa aqui é a quantidade de dinheiro arrecadado, né? Quantidade arrecadada, né? E aqui é a alíquota. Né? Quando você tem uma alíquota de zero, né? Ou seja, não se cobra imposto na economia, você tem uma arrecadação, né? A quantidade arrecadada, zero. Certo? Quando você tem uma alíquota de 100%, qual vai ser a quantidade arrecadada? A economia inteira, ela tende a zero. Porque qual vai ser o seu incentivo a produzir? Se tudo que você está dando é para o governo. Então, vai ser zero também. Tá? Isso é a curva de Laffer. Alguém ensinou isso aqui pro Bolsonaro, ele ficou repetindo os 4 anos do governo dele. Mas enfim. A curva de Laffer, ela não funciona tão bem para a economia inteira. Como assim? Porque existem alguns impostos que são inelásticos e alguns impostos são elásticos. Como assim? Bem, se eu tenho uma quantidade ótima, existe uma quantidade em que, se eu deixar a alíquota de impostos aqui, eu estou arrecadando o máximo de impostos possíveis numa alíquota que eu não sei, uma alíquota X. Né? Nesta alíquota, as pessoas têm uma inclinação indiferente entre pagar e não pagar impostos. Esse não pagar não é só cometer a ilegalidade de sonegar. Não. Esse não pagar é também não. Eu não vou abrir essa empresa porque eu vou ter que pagar não sei quanto de imposto e minha margem de lucro vai ficar apertada, então é melhor eu nem me aventurar nesse negócio. Então, às vezes, para alguns negócios, é melhor a taxa de, de impostos média, né? É melhor que essa taxa de impostos esteja um pouco mais baixa, porque isso incentiva o empresário a produzir. E mesmo que o governo iria arrecadar 5%, agora ele põe uma taxa média de imposto de 2%, mas isso vai ter mais gente disposta a trabalhar naquilo ali. Tá? É melhor 2% de 100 do que 5% de 1, certo? E aí existe um lugar em que você tem o máximo. Tá? Depois desse ponto, não adianta o quanto você aumenta de impostos, a quantidade arrecadada de impostos diminui. Para alguns impostos, isso é super verdade. Para outros impostos, não tem muito o que fazer. Tá? Por exemplo, se você não tem muito para fazer, pelo menos a curto prazo. Por exemplo, se você tem um carro, né, e o IPTU o IPTU, o IPVA sobe de 4% para 10%. Veja, o Estado vai arrecadar muito mais. Né? O que você pode fazer agora, nada. Em curto prazo, não tem muito que você possa fazer. Com o tempo, você pode falar, olha, não me compensa ter carro assim, eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro. Mas você pode pensar também, não, mas o preço dos carros também diminuiu no mercado, porque ninguém mais quer comprar com essa taxa de impostos. Então é melhor eu ficar com o carro porque o prejuízo eu já levei, certo? Então também tem essas escolhas. Mas quando você aumenta muitos impostos,
Em alguns impostos que não tem muito o que fazer, a pessoa paga, né? E vai buscar alternativas depois. Normalmente a alternativa é não fazer o fato gerador que gerou o imposto. Por exemplo, imposto sobre propriedade predial urbana. Se está muito caro, eu não vou ter casa, pelo menos não nessa cidade, eu vou para outra. Né? Ou eu vou achar um jeito de achar uma alíquota que me permita, né, em algum refúgio fiscal, eu estou falando dentro da legalidade, né? Ou se eu tenho ou se a renda começa, o preço da renda aumenta muito, né, o imposto de renda aumenta muito, eu posso procurar uma pejotização, eu posso procurar um paraíso fiscal, tudo dentro da legalidade. Ou também as pessoas podem apelar para a ilegalidade, porque elas veem o seguinte, com o imposto nesse nível que tá, se me pegarem, pegaram, porque eu não vou pagar, certo? Ou, o imposto baixou. Para que eu vou arrumar confusão e cometer uma ilegalidade? É melhor eu pagar esses 10% aí do que ter confusão. Não vou me sujar por pouco, tá certo? Receita Federal. Eu li isso em manuais de economia, tá certo? Não me critique. Eu estou falando que é o seguinte, sempre paguem seus impostos. A gente tem muita gente para sustentar. Enfim, aí o que ocorre? Você tem o ponto máximo, né? O IOF, ele é um imposto arrecadatório. Eu não sei qual é o ponto máximo do IOF. Onde as pessoas não estão dispostas mais, por exemplo, a tomar empréstimos. Ou gerar outro tipo de empréstimo, né? Por exemplo, letras de câmbio são muito complicadas de tributar, né? Porque você tem uma série de. Eu não vou ficar dando o mapa da mina, né? Mas existem alguns artifícios totalmente legais em que você poderia fugir do IOF para empréstimos. Existem alguns artifícios totalmente legais que você pode. Legais ou cinza, né? Uma região meio cinza, assim, que ninguém sabe o que é certo e o que é errado, que ainda não está regulamentado, né? Porque o cidadão pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Então, por exemplo, usar o SDT para mandar dinheiro para fora, né? Então você tem alguns pontos que você consegue fugir. Só que a maior parte da economia, o IOF ainda não chegou no ponto máximo. Para o IOF, né? Então, o IOF realmente vai dar uns 18 bi aí de arrecadação, a não ser que a medida seja muito amarga e reprima a economia. Não acho que vá reprimir a economia. Vai ficar muito próximo dos 18 bilhões. Mas aí que vem. Aí que vem. Léo, você falou que ia falar de MMT. Muito bem. Muito bem, falemos da mítica, né, MMT. Certo? Modern Monetary Theory. O que é MMT? MMT é uma coisa que eu não concordo com a MMT. Tá? Eu acho a MMT um delírio, certo? Se pudesse ser aplicada, seria apenas em um país que não precisa de taxa de câmbio, por exemplo, os Estados Unidos, mas mesmo assim os Estados Unidos precisam se financiar com dívida externa, né? Por definição, né? Porque dívida externa é dívida emitida em dólar, né? Ou moeda estrangeira, mas no caso americano, né? Enfim. Então, o que é a MMT? A MMT diz o seguinte: esqueça tudo, né, que você aprendeu sobre a teoria quantitativa da moeda, né, que vocês, meus caros, minha cara audiência, vocês odeiam a teoria quantitativa da moeda, seja porque vocês não a entendem, seja porque vocês olham só para isso aqui e esquecem a velocidade, tá? E até o poder divisivo do PIB ou da renda nacional, né? Bem, eu já falei inúmeras vezes sobre a teoria quantitativa da moeda. Eu já mostrei os agregados para vocês. O Renato tem um vídeo aqui no canal para membros sobre o Wixel, se eu não me engano, né? Não sei falar o nome desse sueco, de que ele mostra bem, não pela teoria quantitativa, mas ele mostra o debate, né, sobre a inflação e o aumento da base monetária, né, e, que os problemas da reserva fracionária, esse tipo de coisa. E tem também um artigo, né, do Hayek que o Renato mostra o que o Hayek disse nesse artigo, não bem um artigo, mas está por trás dessa ideia, né? Vejam aí no grupo de membros, deixa o like também, curtam, inscrevam-se, me sigam lá no Twitter também, Twitter, né? No X, tá aqui no canal aí, tem vou deixar na descrição também, tá? Vamos lá, MMT. Voltando, vocês precisam saber o que é isso para querer falar de MMT. Tá? A MMT, de uma determinada maneira, ela entende o seguinte: tudo isso aqui é besteira, até a página 2, por quê? Quem dá a moeda é propriedade do Estado para a MMT? Léo, que absurdo!
Eu não tô falando que eu concordo, tô falando pra você o que é, certo? Muito bem. Que a moeda é propriedade do Estado. Então, a única coisa que o Estado pode dar ou tirar é liquidez. Né? E a liquidez só pode ser retirada, basicamente, via impostos. Tá? E lembra quando eu falei de que o aumento, né, do custo efetivo total é para os empréstimos, né, análogo a aumentar a Selic? Por que se aumenta a Selic? A Selic, você aumenta a Selic no Brasil tem várias missões, né? Mas quando o Banco Central, o Copom, aumenta, o Comitê de Política Monetária, aumenta a Selic, olhando a inflação, eles querem gerar um grau repressivo, né, na economia, regressivo na economia, para que você diminua a inflação e também para não superaquecer a economia, esse tipo de coisa. É uma ideia neoclássica, neokeynesiana, de que o aumento da inflação diminui o hiato inflacionário no curto prazo. Né? Depois você vai gerar mais inflação ao longo do tempo, porque você não permite a maior produtividade da economia, esse tipo de coisa. Só que também você tem uma outra coisa. Quando você aumenta a Selic, você diminui a quantidade de moeda em poder do público. Por que você diminui a quantidade de moeda em poder do público? Uma, porque você reprime um pouco a atividade econômica. Outra, que o dinheiro vale mais no banco do que na sua mão. E a economia financeira remunera melhor que a economia real. Então você tira dinheiro da economia real, isso força a diminuição da liquidez, isso diminuindo a diminuição da liquidez e a diminuição da M1, né, do papel moeda em poder do público e dos depósitos à vista. Você diminui a liquidez, você diminuindo a liquidez, ou na verdade não é a diminuição da M1, né, a diminuição da inclinação de se utilizar a M1. Né, você diminui a disponibilidade de uso da M1, você diminui a velocidade de circulação da moeda e você dá uma. Você pode dar uma reduzida no PIB, mas a intenção é reduzir aqui, né? Porque se aqui, se M, o M marrom é menor, né? É menor do que o M vermelho, certo? E a velocidade de circulação da moeda tende a ser constante, né? Tende a ser constante nesse cenário de aumento da Selic. Você tem que, se um dos termos aqui é menor do que o termo anterior, né? Esta parte, para manter o equilíbrio, né? Para manter o equilíbrio do nível de preços e que o Y seja menor também, que o Y se mantenha o mesmo, mais ou menos, né, a renda nacional, você precisa que o nível de preços, né, que o delta do nível de preços, isso que é a inflação, que você precisa que a diminuição do valor do M, né, e com um V constante, você mantendo o Y, você quer que o P diminua um pouco, então você tem um delta negativo, certo? Ou seja, que a inflação caia alguma coisa, que eu não sei quanto. Tá? Que o nível de preços caia ou pare de subir. Né? Compensando aí o Y, né? O Y continua crescendo um pouco, mas você tem uma diminuição aí, ou a manutenção do nível de preços, esse tipo de coisa. Tá certo? Bem, muito bem. Isso é neoclássica, monetária também, um pouco, todas as escolas estão contribuindo para isso de uma determinada maneira. Só que, quando você aumenta o custo efetivo total dos empréstimos, você permite o aumento, né, da taxa de juros real da economia. E real não só descontando a inflação, mas quanto custa realmente, né, que é o custo efetivo total. Você o aumenta sem aumentar quanto o governo paga para se financiar. Então você tem um descolamento do aumento dos juros da economia para quanto o governo paga de juros. Léo, como assim? Porque a Selic 14,75, certo? Isso é o preço do juros, tá? Esse é o preço dos juros. O governo paga 14,75 para se financiar se for Selic. Beleza? Beleza. Só que, se eu for pegar um empréstimo e eu vou pagar Selic, coisa muito difícil, mas vamos supor que eu vou pagar Selic pelo empréstimo. Se o empréstimo for 14,75 e eu tô pegando 100 mil reais, né? 100 mil reais para devolver em um ano, eu devolveria 114,75, certo? Tá? Muito bem. Só que com custo efetivo total, eu jogo 3% em cima desses. Eu jogo 3% em cima desses 100 mil, né?
Eu jogo 3% em cima de 100 mil. Gente, economista tem que aprender a fazer conta até de calculadora. Eu jogo 3% em cima de 100 mil, que dá 103 mil, e aí eu ponho juros de 14,75. Então, na verdade, o custo de tomar o empréstimo em Selic não é 14,75 ao ano, é 18,19% ao ano. Porque esse é o custo efetivo total. Vocês viram a porrada? Léo, mas já existia. Sim, já existia, mas aquele 1,5 já está precificado. Entendeu? Você aumentou bem, numa porrada, o custo efetivo total de empréstimos no Brasil. O que isso pode causar? Primeiro, isso vai aumentar a arrecadação, com certeza. E isso tem um efeito de diminuir a velocidade de circulação da moeda e um efeito depressivo, sim, na economia. O que pode abrir horizonte para que a Selic diminua. Por quê? Porque a potência da Selic aumentou muito. Por que a potência da Selic aumentou muito? Porque desde o começo eu estou falando para vocês, a função do IOF é aumentar a potência da política monetária. A potência da Selic aumentou. Por que a potência da Selic aumentou? Porque antes, vamos colocar aí um IOF de uh, um IOF de 1,5%, certo? Então, se eu pego 100 mil emprestado, eu vou pagar 105 mil, então vamos, 101.500, né? Então vamos colocar uma taxa de juros aí de 14,75, né? Então seriam 116. Vocês vejam que a taxa de juros, o custo efetivo total com o IOF a 1,5% é 16,47. Se eu tomar em Selic, coisa que não acontece, mas vamos supor, vocês entenderam? Quer dizer, uma ilustração em números, certo? E veja, um aumento de 1,5% nesse exemplo gerou 1,7, ele tem um multiplicadorzinho também. Não é linear, né? Então é interessante que isso abre espaço para que o Banco Central possa diminuir a Selic. Por quê? Porque agora, com o custo efetivo total dos empréstimos mais alto, você tem um espaço, um horizonte aí para o controle da velocidade de circulação da moeda. Como? Porque pela teoria, pela MMT, o Estado é dono da moeda. Então ele controla, então ele não precisaria nem de impostos. A política fiscal para a MMT é uma complementaridade da política monetária e vice-versa. Porque, na verdade, quando você retira, quando você coloca impostos, você está tirando liquidez da economia, liquidez do público e dando para o Estado, que é o verdadeiro dono do dinheiro. Entende? Então, quando o dinheiro está em poder do público, do MMT, analogamente, é como se o Estado só desse emprestado esse dinheiro para você em troca do trabalho que você desempenhou para colocar esse dinheiro na sua carteira. Mas, ao fim e ao cabo, ele vai voltar para o Estado, por impostos. Tá? E o Estado controla a quantidade de dinheiro na economia via impostos. E via déficits, esse tipo de coisa. Tá? Por consequência, por déficits. Né? Então, eu não acredito que este tenha sido o objetivo. Eu não acredito. Mas tem gente muito capaz ali, de inteligência e genialidade, de falar, olha, por que a gente não aumenta a arrecadação? Tem gente muito capaz no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, falar, por que nós não aumentamos a arrecadação também utilizando uma política monetária através da fiscal? Por quê? Porque vocês vejam que o pessoal ficou com muita raiva, né, no começo do ano, que a gente falava, né, eu não, ninguém ouve minha voz, mas eu digo que estava no ambiente econômico de que nós caímos na armadilha fiscal, né, que tudo se fazia na monetária era para correr atrás do fiscal, né. Fiscal é orçamento, arrecadação e orçamento e arrecadação, né, porque o que você arrecada você gasta e o orçamento é o total do gasto, né, do Estado. E monetária é como você lida com o dinheiro, com a oferta de dinheiro, com a política de expansionista ou não, da base, né, expansionista da base. Né, uma política fiscal expansionista é gastar mais do que você arrecada. Mas uma política fiscal expansionista, em teoria, não tem nenhum problema com uma política monetária retracionista. Em teoria, você pode conciliar as duas. Teoricamente, elas são independentes. Mas, na prática, a teoria é outra, né? Mas
Veja, quando você vê esses conceitos, você entende que você abre espaço. Léo, então a taxa Selic vai cair. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que você abre espaço. O que vai ser feito é o problema do cupom. Eu não sei. Eu não sei. Só que também causa outro problema. O custo efetivo total para importar aumentou. Como eu mostrei aí no exemplo da importação aí, que eu coloquei a taxa de câmbio, né? Eu coloquei a taxa de câmbio, né? Que você tem uma diferença aí para importar e para exportar. Muito bem, que é o custo efetivo total também. Isso é controle de capitais? Segundo a OCDE, isso é quase você ter duas taxas de câmbio. E pela definição da OCDE, isso é um controle de capitais. Isso é controlar capitais? Mais ou menos. A Dilma fez de uma maneira que era realmente para evitar importações. Né? Aproveitava tudo para balancear a balança de pagamentos. Né? Balança de pagamentos é balança renda, balança comercial, balança de serviços tal, que você vê quanto capital entra e sai do país. Né? Pode ser dólares ou não, pode ser moedas conversíveis, por definição. Isso é controle de capitais? Por definição, sim. Por definição, sim. Mas o IOF em si é controle de capitais. Quando Paulo Guedes queria colocar o Brasil na OCDE, a OCDE falou que o IOF teria que acabar, né? Pelo menos para câmbio, né? Muito bem. E como isso impacta? Primeiro, uma insegurança jurídica que sempre existiu, né? O IOF sempre pôde ser aumentado na canetada de um dia para o outro. Nunca teve problema nisso. Inclusive, eu acho que não precisava nem de um dia para o outro. Eu acho que dava para fazer desde a publicação. Mas enfim. Por quê? Você tem o planejamento. Agora, gente, veja esse aumento, né? Porque se a gente fizer aqui, né? O custo efetivo total é igual a o custo do imposto, né? Menos o valor a ser transferido. Não, fiz ao contrário, né? O valor a ser transferido menos o custo do imposto. Isso aqui é o custo efetivo total, dividido pelo valor final, né, convertido na taxa de câmbio, tá? Então, se eu coloquei 570, né? Se eu coloquei 570 reais menos o custo do imposto, né? Eu ponho a alíquota menos 1, eu coloco aqui que é 1 menos o custo da alíquota, né? A alíquota vamos por 3, né? Então é 0,97 que multiplica 570, né? Dividido pelo valor final que vai ser mandado. Aí você tem o custo efetivo total em taxa de dólar, né? Aí você põe o dólar e tal. Depois vocês façam as contas aí. Mas enfim. Quando você tem isso, você faz sim alguns planejadores falar, olha, eu não vou abrir uma fábrica ali, eu não vou expandir, ou se eu sou uma empresa muito grande eu posso ir para outro lugar. Você tem todas essas contas. Mas o Brasil já é tão difícil que no caso do comércio não vai ser 3% de custo efetivo total, não vai ser 3% de impostos que vão gerar um custo efetivo total, que vai fazer o pessoal parar de importar. Porque o dólar no Brasil já veio de choques em que o dólar ficou algumas semanas acima de 6. Né? Então não vai ser isso que vai prejudicar. Para importações. Mas para atração de capital, talvez. Por quê? Porque você pode ver que abriu uma porta aí do Estado começar a tributar câmbio para aumentar o fiscal. Então, sempre que o fiscal ficar ruim, o fiscal continuando ruim e piorando, quem toma medidas de investir ou não no país pode começar a pensar se vale a pena ou não, se amanhã esse não vai para 3 ou outros valores. Então, isso também pode mexer nas perspectivas de inflação para bens importados, para pagamento de contratos de câmbio, para esse tipo de coisa. O IOF é um imposto muito cruel. Por quê? Porque ele é muito certeiro. Ele vai onde dói. Tá? Ele vai no custo efetivo total. Léo, então, é política monetária? Olha, ele tem capacidade, né? O aumento do IOF nesse momento, o IOF ele é uma política monetária, tá? Porque ele é um imposto regulatório, justamente para dar potência à política monetária do Banco Central, ou quando não era o Banco Central ainda que fazia a política monetária propriamente dita, ele dava suporte à autoridade monetária, né? Porque ele é muito potente, porque ele mexe no custo efetivo total do crédito, né? Nas expectativas, esse tipo de coisa.
E ele tem uma capacidade fiscal tremenda. Por quê? Porque no Brasil a economia financeira é muito importante. Então você tem 18 bilhões aí, segundo o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, perdão, que você pode arrecadar 18 bilhões a mais de reais. Muito bem. Então ele é tanto política fiscal como política econômica, como política monetária. O Galípolo está falando que não. Mas está sendo, doutor. Não tem muito o que fazer. Tá. Léo, o Brasil vai quebrar se não trouxer esse dinheiro? Não, eles vão arrumar outro jeito. Né? Eles vão arrumar outro jeito. Eles vão arrumar outro jeito e eu não preciso ficar especulando, né? Tem muita especulação aí no Twitter, tem muita especulação em jornais, né, impressos. Tem muita gente falando muita coisa, tem muito boato aí que a gente vê na internet. Mas eu não sei. Eu realmente não acho que o Congresso aí, né, falaram que eles querem tirar do risco sacado, porque isso pega bem, né, o sistema brasileiro, né, o comércio real brasileiro. Mas a inflação vai cair? Veja, se a MMT tá certa, tem espaço. Tem espaço. Mas o problema inflacionário brasileiro, e aí é um assunto para outro vídeo, o problema inflacionário brasileiro não é muito bem a teoria quantitativa da moeda. O problema inflacionário brasileiro é muito mais bem explicado por um negócio chamado hiato inflacionário. A inflação no Brasil ela é muito melhor explicada, na minha humilde opinião, e até pela forma que o Plano Real se estabilizou, né? Não que a MV igual a PY não foi utilizado, tal. Mas o problema inflacionário brasileiro tem muito a ver com indexação, né, rigidez de salários, expectativas constantes de inflação e a SLM, né, o Estado toma muito espaço na economia, não que ele gasta demais. Não o fato de que ele gasta demais, mas eu digo o espaço que ele toma na economia em que ele suga a liquidez e ele aloca mal os recursos e ele gera muito hiato inflacionário e produção além do horizonte produtivo. Né? Essa é a minha explicação para a inflação brasileira. E também um outro problema muito importante para a inflação brasileira é a inflação crônica da falta de capital para aumentar a falta crônica de capital para aumentar a fronteira produtiva, que gera uma contínua pressão de se aumentar sempre os juros para evitar um superaquecimento da economia, porque a economia brasileira sempre está em pleno emprego. Né? Pleno emprego não no sentido de trabalho, né? de mercado de trabalho. Né? Mercado de trabalho. E mesmo o mercado de trabalho brasileiro, pleno emprego é 7%, né? Que não é nada louvável. Né? Mas, então, isso vai gerar inflação. O problema inflacionário brasileiro mais para cá, eu acho. É o hiato inflacionário, é ISLM. Tipo, Léo, ISLM é estéreo de inflação, muito bem. Esse é o problema. Né? Mas é mais para cá. Né? MMT funciona? Ao fim e ao cabo, eles estão falando a mesma coisa. Né? Ao fim e ao cabo, eles estão falando a mesma coisa. Né? A diferença é que a MMT pressupõe que você pode usar impostos apenas para retirar a liquidez da economia. Muito bem. Muito bem. Bem, este é o Brasil, certo? Pessoal, curtam, compartilhem, considerem se tornar membros, tá? Mandem um valeu demais ou dê o hype aí no vídeo, se estiver disponível. Se você chegar até o final, comentem aí. Comentem. Léo, você é keynesiano? Não sou. Léo, você gosta da MMT? Não. Léo, você disse que não tem problema com controle de capitais, não disse nada disso. Inventem alguma coisa aí, coloquem sobre o vídeo, tá certo? E depois a gente conversa, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus.